Irogerói! Fala aí, rapaziada, beleza? Negreiros aqui, começando mais uma edição do Irogerói Podcast. E nós queremos agradecer nesse primeiro momento aqui a todo mundo que compartilhou, que ouviu o nosso primeiro episódio. Nós tivemos uma aceitação muito boa. Conseguimos aí alcançar várias pessoas com as nossas redes sociais. É só vocês procurarem em todas elas Irogerói, que vocês vão encontrar a gente no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Procurem a gente, sigam, compartilhem com seus amigos o nosso podcast, compartilhem também o que vocês pensam, aquilo que vocês têm de ideia, aquilo que vocês acham dos temas que nós vamos abordar aqui. Isso é muito importante para que nós criemos uma comunidade cada vez melhor, cada vez mais sintonizada com o assunto que vocês curtem, com aquilo também que a gente curte falar, que a gente curte estar compartilhando aqui com vocês. Tem sido bem legal essa experiência e nós vamos começar agora o nosso episódio número 2. Gostaria de chamar aqui a rapaziada que está presente. Tonhão, como é que você está? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade, né? Porque esse é um podcast, a pessoa pode ouvir a hora que ela quiser. Estamos gravando à noite, mas para quem tá ouvindo de dia, bom dia. Para quem tá ouvindo à tarde, boa tarde. Para quem tá ouvindo à noite, boa noite. Tamo aí, cara, tamo aí. Muito obrigado pela galera aí, boa aceitação na primeira. Eu não sabia nem que a gente tinha Facebook, mas agora a gente tem Facebook também. Valeu, galera. Tô com um pouco de dor de dente, mas tá tudo bem. E chamar o cara que ama o Tchevchenko. Edi, como é que tá, irmão? Olá, amigos daqui de dentro. Olá, amigos aí de fora. É um prazer estar reunido aqui com vocês mais uma vez. É um prazer estar falando com nossos amigos aí de fora também, seja lá da Bósnia, seja da Eritreia, da Geórgia, né, os países que são realmente relevantes aí, né, o restante a gente desconsidera. Com certeza. E aí, Paulo, como é que tá, cara? E aí, pessoal, boa noite a todos. Aqui tá ótimo, graças a Deus. Espero que com todos também. Vamos aí, vamos começar mais uma semana, mais uma gravação. Espero que tudo ocorra muito bem aqui entre nós. Vambora. Bora lá. Paulo, que inclusive é o titio, cara. Titio recente aí da parada. Parabéns, hein, cara. Parabéns ao tio. Nasceu mais uma sobrinha antes. Já são 4 sobrinhas. 4 Que isso, hein? 4 meninas. Em Santa Cruz tem um bairro chamado Urucânia. Enquanto você ouvia isso, gol da Ucrânia! Pensei que era um comentário sobre minha família, mas tudo bem. Ah, não. Bola pra frente. Demorei pra formular essa porque nada rimava com Ucrânia. Baixo vocabulário. Começou bem já. Vamos lá nos assuntos aqui, os nossos destaques da semana, comentar aqui algumas coisas que aconteceram aí entre as gravações dos nossos podcasts. A gente teve a convocação da seleção brasileira e o fato curioso aconteceu depois dessa convocação. O volante Matheus Nunes joga no Sporting Lisboa, ele é um brasileiro que tem cidadania portuguesa. Ele negou a convocação do Tite porque ele decidiu atuar pela seleção de Portugal. Não considerou essa hipótese de atuar pela seleção brasileira. Ele se abriu e disse que estaria mais feliz atuando pela seleção lusitana. Outro tema que no jogo na segunda divisão aqui do Campeonato Gaúcho, o atleta William Ribeiro agrediu um juiz. Ele deu um chute no juiz. O juiz, graças a Deus, passa bem, vai conseguir se recuperar. O São Paulo de Rio Grande rescindiu o contrato desse atleta. Ele agora vai ter que responder judicialmente tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Que a justiça seja feita e que esse caso seja um exemplo para o pessoal que extrapola o limite do esporte, querendo agredir, querendo lutar contra aquelas pessoas que pensam contrário ou que divergem contrário, ou no caso do árbitro de futebol que julga a jogada ao contrário do que ele acha que é justo. A gente pode discordar, pode debater, mas partir para agressão em nenhuma circunstância é uma causa válida, é uma causa justa, é uma causa que tem que ser levada em consideração. Que ele seja punido de forma exemplar e que isso venha servir de modelo para a gente, também fora de campo, nós que somos torcedores, nós que apreciamos os esportes, que a gente possa transmitir uma conduta sempre serena, coerente, com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita que é certo, sempre mantendo aquela premissa básica de não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Na pré-temporada da NBA, começando com Lakers e Brooklyn Nets, o Brooklyn venceu os Lakers por 123-97.
Foi um jogo ritmo de pré-temporada, os principais atletas ficaram de fora desse duelo, inclusive nós tivemos o Kyrie Irving fora, vai ser um tema nosso mais pra frente no podcast. Inclusive, o confronto entre o Los Angeles e o Brooklyn vai ser repetido aí algumas vezes durante a temporada regular, e nós esperamos também ver nos playoffs 2 dos melhores times dessa temporada. Vai ser coisa boa. Paulo, que eu sei que curte aí a NBA, vai também se deliciar com esses jogos, e a gente vai trazer mais conteúdo em breve sobre a NBA aqui. E um último destaque para a gente colocar aqui, antes de entrarmos nas nossas pautas, é a Copa do Mundo de Futsal. Domingo acabou a Copa do Mundo, Portugal venceu a Copa, a final foi contra a Argentina, Portugal conseguiu seu primeiro título, num jogo que foi bom, foi um nível técnico melhor do que das últimas partidas que pelo menos eu consegui acompanhar da Copa de Futsal. E o Brasil, que acabou sendo eliminado, disputou o 3º lugar contra o Cazaquistão num jogo bem difícil, um jogo bem duro. O primeiro tempo foi bem ruim de ver, fechamos perdendo 1-0, mas no segundo tempo o Brasil deslanchou, marcou os gols que precisava para a vitória, fechamos o jogo em 4-2. Conseguimos o 3º lugar, o Rodrigo, capitão do time, jogou muito bem essa partida, fez gol contra, fez gol a favor, foi uma loucura esse jogo. Pelo menos nós temos aí esse 3º lugar para servir de consolação pra gente. E a Argentina não foi campeã também para dar aquela alegria. Âncora, só uma palhinha rapidinho do Mundial, da final. Claro. Porque assim, na final, né, que foi Argentina e Portugal, que teve o protesto da seleção argentina, né? O protesto foi direcionado mesmo, não foi, querendo esconder, foi direcionado à FIFA, com a negligência que a FIFA tem com o futsal feminino, né? Ela não fomenta nenhum tipo de campeonato internacional, ela não tem nenhum tipo de programa ou de auxílio das jogadoras do futsal feminino. Então, assim, a seleção argentina, na entrada ali, né, em quadra, ela fez um protesto, né, direcionado à FIFA com a negligência dela com as atletas, né? Não tem nenhum tipo de campeonato, nenhum tipo de apoio, nem nada. Então, isso foi algo bem relevante, assim, muito impactante, porque é difícil você ver qualquer tipo de posicionamento dessa forma. Você fazer isso numa final de Mundial, né, que é o momento máximo ali dos atletas. Agora eu quero ver a posição do nosso amigo Tonhão. Falou a mesma coisa que eu ia falar. Não, tô brincando. Duvido. Não, tô brincando, não era isso que eu ia falar, não. Não, eu só ia falar assim, pra galera... sem graça, vai. Não é piada, não. Agora eu vou falar sério, que eu sempre falo sério, sou um homem muito sério. Pra quem não assistiu o Mundial de Futsal, assim, é uma coisa informativa que eu vou falar, e não entende muito bem do esporte, tal, sei lá. Essa seleção da Argentina jogando, eu vi muitos jogos da Argentina, quando ela joga com um time mais forte do que ela, que no caso ela jogou contra a Rússia, que era um time muito forte, jogou contra o Brasil, que é um time muito forte, e na final pegou Portugal, que é um time muito forte. Você pode criar um paralelo dessa seleção argentina com o time do Palmeiras, que acompanha futebol de campo e tal. É um time extremamente reativo, meu. Joga na defesa, calacrado lá atrás, tomando sufoco e tomando bola na trave, tomando chute e sai na boa. Se deu bem contra a Rússia, ganhou nos pênaltis, que empatou, né? Depois ganhou nos pênaltis. Se deu bem contra o Brasil, porque fez 2 gols muito rapidamente e o Brasil não conseguiu furar a retranca para empatar, fez só um golzinho, 2-1. E contra Portugal se deu mal, porque o Portugal conseguiu fazer 2 gols. Quando a Argentina teve que correr atrás, aí já não é mais a mesma coisa. Então, pra quem não acompanhou o futsal e tal, e acompanha mais Campeonato Brasileiro, futebol de campo, é mais ou menos a forma como joga o Palmeiras, bem reativo, entendeu? Bacana, bom comentário, cara. Inclusive, foi outra coisa que eu queria destacar da Copa do Mundo de Futsal, que a FIFA transmitiu nos canais dela no YouTube. Eu acho que isso daí é um modelo de teste para as transmissões no futuro. Não coloco como daqui a 1-2 anos, mas eu penso que, de repente, a próxima Copa do Mundo... 2026 vai ser Estados Unidos, México e Canadá. Não, Estados verdade. Unidos, México e Canadá, já tá decidido já. Verdade. Já foi. Verdade. Não, 2030 que é no 2030 que provável que seja no Uruguai. Quer dizer, eu, se fosse presidente da FIFA, colocaria pilha pra fazer no Uruguai, porque vai ser o centenário, né? A primeira foi no Uruguai, seria muito legal se fosse no Uruguai também. Não, é até provável de acontecer, porque agora o pessoal tá nessa onda de compartilhar sedes, né? Então, assim, pro Uruguai fazer a Copa sozinho, embora seja um país próspero, mas pro Uruguai fazer uma Copa sozinho, hoje, foi complicado, mas se ele compartilhar, tipo uma Argentina,
até o próprio Brasil mesmo, ou um Chile, fazer um país do Mercosul fazendo uma Copa, que é o que a FIFA agora pede, o que a FIFA agora recomenda, é bem provável que role sim. Podia fazer Argentina, Paraguai e Uruguai, sei lá. Uma pequena observação que me espantou nesse assunto inteiro foi o Tonhão saber que a Copa de 2026 já tem sede nos Estados Unidos, Canadá e México. Me surpreendeu. Isso eu tô até sem palavras aqui, eu não sei nem o que comentar. Aliás, âncora, eu acho que você podia dar uma verificada, eu acho que alguém hackeou nossa transmissão, porque alguém pegou o microfone do Tonhão e tá falando por ele. Não é ele que tá falando aí. Isso aí me surpreendeu. Me surpreendeu. Né? Comentários com embasamento, né? Comentários com pausa. Sabe o que eu sabia. E outra coisa rapidinho. Fala. Sobre a Copa do Mundo. Eu não sabia que ia ser disputada em conjunto nos Estados Unidos, Canadá e México. Cara, como que vai ser essa loucura, hein? Um continente inteiro? Mas o Canadá... Vai ser igual a Copa. É que o Canadá, ele tem apesar dele ser um país extremamente grande, ele tem uma extensão territorial útil pequena, né? Que é a parte que faz fronteira com os Estados Unidos. Possivelmente deve usar Montreal ou Vancouver na costa oeste. Mas ainda assim, a gente tá falando do norte, lá em cima no Canadá. A gente tá falando do México, cara. Os Estados Unidos no meio. É muito grande. Por favor, estou ávido por ela, por favor. Vão ser 48 seleções. Verdade. Estados Unidos, México e Canadá já estão classificados. Serão divididos em grupos de 3 seleções. E dessas 3 seleções, de cada grupo, vão ser 8 grupos de 3. E esses grupos, o primeiro e o segundo colocado vão se classificar. E aí vai continuar tendo 7 jogos. Só que vai ser assim: vão ser 2 jogos na fase inicial, né? Fase de grupos. Aí esses dois primeiros colocados passam para a próxima fase. A próxima fase vai ser 16 avos de final. Depois vai ser 8ª de final, 4ª de final, semifinal e final. Informando Tonhão, o gostosão. Verdade. Eu achei horrível essa fórmula, mas é verdade, sim. É um lixo. A fórmula foi desenhada por quem fez a fórmula do Campeonato Carioca. A fórmula é um lixo, a fórmula é um lixo. Eu ouvi aqui, mas não entendi nada. Paulo, toda essa volta pra gente... Ao invés de ser 4 em cada grupo, vão ser 3 em cada grupo, só isso. E aí, ao invés de... E a parte boa é a fase de grupo, né, cara? Parte boa, a parte legal é a fase de grupo. Mata-mata é chato pra caramba. Que é onde retranca, o pessoal não quer tomar gol e tal. Aí tu imagina aquele sorteio maluco da FIFA, aí cai num grupo Alemanha, Argentina e, sei lá, uma outra seleção forte qualquer. Pronto, uma já vai ralar peito. Aí já era, aí já foi. Eu não gostei, não. Eu também não. E ainda mais 48 seleções. Onde nós vamos arrumar 48 seleções? Aí vai ter Azerbaijão, Guiana Francesa. Aí até vai, porque de vez em quando fica algumas seleções boas de fora. Mas a fórmula em si tá muito ruim, tá muito bagunçada. 48 foi horrível, 48 foi horrível. 48 seleções, coisa maluca da FIFA, cara. Não gosto, não gostei. E eu creio que essas transmissões que a FIFA tem feito nos canais oficiais dela são para levantar índices de audiência para venda de pacotes de transmissão paga. O que é relevante, muda bastante o nosso cenário de transmissão, até porque a FIFA ela estava transmitindo no canal dela oficial com narração em português aqui pra gente no Brasil. Não sendo transmitido na Record, tá bom, tá valendo. Vamos para as nossas pautas aqui, os nossos assuntos principais do dia do nosso podcast. Vamos lá falar sobre o VAR. Essa tecnologia maravilhosa que demorou muito, mas demorou muito para chegar no futebol. A questão de você ter recursos tecnológicos que vão te auxiliar no esporte já não é uma coisa nova, já acontece há pelo menos aí um século, de você ter elemento para auxiliar na tomada de decisão, para auxiliar na apuração de resultados em diversas modalidades. E no futebol, o VAR chegou justamente para acabar com os problemas que nós temos de... Quando a gente tem um erro acontecendo dentro de campo e a gente já tem uma tecnologia que pode auxiliar a mitigar esse tipo de situação, não faz sentido você não ter algo desse tipo, como acontece em outros esportes, como o próprio
futsal, acontece no vôlei. Porém, como a gente nem tudo é perfeito, o VAR foi implementado de uma maneira muito equivocada no futebol profissional. Os eventos que a FIFA utilizou como teste parece que tiveram alguns ajustes. Quando o VAR passou a valer ali na Copa de 2018, a coisa fluiu, pelo menos na Copa, apesar de ter tido alguns pequenos contratempos. E a Europa vem conseguindo usar o VAR de uma maneira até moderada. Mas aqui no Brasil, cara, tá uma loucura. A gente vê alguns casos de equívocos em tomadas de decisão. A gente vê casos de pessoas entrando na justiça, utilizando as decisões do VAR. E nós temos erros no VAR que a gente mencionou até no episódio da semana passada. Isso posto, eu queria perguntar para vocês qual a opinião que vocês têm sobre o VAR, como que vocês acham que ele deveria funcionar aqui no Brasil, tá? A gente vai começar com o Edi, depois do Edi o Paulo e depois o Tonhão, beleza? Vamos lá, Edi. O que você traz para a gente de considerações sobre esse tema? O VAR ele é extremamente útil, né? Toda ferramenta, todo artifício que você tem para trazer mais lisura ao jogo, mais esclarecimento, mais fatos que ajudem a justiça a acontecer, né? A desportividade acontecer da melhor forma, é sempre bom. Então, assim, o VAR é totalmente positivo e toda modalidade que puder usar o VAR, puder colocar o VAR, acho que tem que fazer. Algo tem que ser incentivado. Terão problemas, terão ajustes, terão adaptações, mas assim, toda modalidade, não só o futebol, toda modalidade precisa usar uma tecnologia dessa. Então tem que se dedicar para fazer coisas nesse sentido. Paulo? Bom, eu sou muito a favor do auxílio de vídeo na arbitragem de qualquer tipo de esporte. A gente já via muito acontecer nos esportes americanos, né? Na NBA, na NFL. Assim, as polêmicas sempre tem, independente do vídeo ou não. Na NBA acontece discussões sobre o árbitro, alguma coisa que aconteceu. No futebol não ia ser diferente. Só que a tecnologia, ela é excelente desde que operada de forma excelente. O problema não é a tecnologia, o problema é quem opera. E a gente está vendo aqui no Brasil, principalmente no Brasil e também no futebol sul-americano, porque aconteceu na Libertadores casos meio absurdos também, que o problema é humano. Linha sendo marcada errada, ou às vezes, igual aconteceu ano passado no jogo do Vasco e Inter, e o VAR, o vídeo simplesmente não funcionou, a linha de marcação não funcionou, colocando desculpa na sombra. Então, assim, o problema não é o vídeo, o problema é quem opera, a forma que opera e a tecnologia que é utilizada. Eu sou a favor, mas desde que as pessoas que operem sejam ensinadas a utilizar da melhor forma possível, né? Hoje tá bem ruim aqui no futebol esse assunto de VAR. Aconteceu no lance da semifinal da Libertadores, né? Uma polêmica com o VAR no gol do Palmeiras, com a evasão do banco de reservas do Palmeiras. Então, assim, é muito polêmico o assunto VAR, mas eu acho que é um assunto mais fácil de resolver. Eu acho que quem utiliza, a equipe que fica lá deveria utilizar da melhor forma. Isso sem contar o tempo que leva em algumas análises, né? Que às vezes a gente fica parado aí 10, 5 minutos, 7 minutos esperando uma análise que não precisava tanto tempo. Essa é a minha opinião sobre o nosso querido VAR. Aproveitar que a gente já vai te pedir a tua opinião, quero te pedir para complementar ainda com o que você implementaria de solução para isso, ou quais seriam as suas sugestões para que a gente melhorasse esse modelo, porque eu creio que você deve ser a favor disso. Então, leu minha mente. Discorra sobre o tema. Então, eu queria ser contra o VAR só porque o Paulo é a favor e o Edi é a favor também. Mas eu não posso porque eu sou a favor do VAR também. Então, nesse caso, eu vou ter que concordar com os irmãos aqui da nossa mesa quadrada aqui do nosso podcast. Então, o que acontece, cara? Eu acho o seguinte, o Paulo e o Edi transcorreram perfeitamente, então o que eles falaram eu assino embaixo. O problema tá em quem opera e o VAR é fundamental para todo esporte. A gente vê no tênis, no vôlei, é rapidinho, cara. Os caras pedem o auxílio do vídeo rapidinho. E aí o que acontece? O VAR, nesses casos, é utilizado em situações de jogo mais diretas, dentro ou fora. Bateu na mão, não bateu na mão. Bateu na rede, não bateu na rede. Entendeu? São coisas assim. Então no futebol eu acho que deveria ser focado mais nisso. Mas aí no futebol tem o caso da falta, tem o caso do pênalti, cartão vermelho, que os caras do VAR eles têm que entrar.
entrar. Uma coisa importante que eu acho que deveria ser implementada seriam pessoas com mais experiência em vídeo estarem ali operando o VAR. O que eu quero dizer com isso? Se você for ver nas transmissões da Rede Globo, tem um comentarista de arbitragem. Várias vezes o comentarista de arbitragem da Globo, ele já fala antes do VAR o que está acontecendo. Por quê? Porque a equipe técnica da Globo já traça a linha para ele e já coloca. Então essa experiência de pessoas que já utilizam isso na transmissão deveria ser utilizada no caso a CBF aqui no Brasil, não só para ensinar, não só para trazer experiência, não só para mostrar o caminho, mas nesse início seria importante ter pessoas como essas lá na sala de vídeo. Por que não utilizar ex-árbitros? Porque, por exemplo, o árbitro só pode apitar até uma certa idade, depois ele aposenta. Mas para ele ficar sentado na sala do VAR, ele pode ficar, cara, entendeu? Então por que tu não pega um Paulo César, sei lá, tô dando só um exemplo que eu não lembro o nome de outro. Pega um Paulo César desse que fica lá na Globo, fala, passa aqui, ó, sei lá, 6 meses, 1 ano, operando ou supervisionando a operação do VAR, pra ele poder dar as dicas, pra ele poder dar... Porque, na verdade, o cara que opera, o cara que traça a linha, ele não é um árbitro, ele é um técnico de vídeo, ele é um técnico, sei lá, em eletrônica, sei lá, um técnico em operação de imagem, entendeu? E às vezes o cara traça a linha errado. E aí o cara traçou a linha errada, ninguém percebeu, foi de ralo, como aconteceu no jogo do Vasco, como aconteceu no jogo do Fluminense. Eu acho que uma ideia era essa, de você pegar alguém experiente pra colocar ali de supervisão ou pra tá operando ali junto com as pessoas mesmo, pra poder todo mundo ter essa expertise, né? E outra coisa que o Negreiros comentou, que ficou gravado na minha cabeça, foi que ele falou, cara, na Europa estão usando melhor o VAR, não sei o que, alguma coisa do tipo. Cara, eu não gosto de ver, eu não gosto muito de ver futebol europeu, não gosto de ver, mas eu gosto de ver jogo do Manchester United agora por causa do Cristiano Ronaldo. Cara, teve um jogo aí desses aí do Cristiano Ronaldo, que tiveram 3 pênaltis em cima do cara, que o juiz não deu. Quando passou o replay, deu pra ver que foi pênalti, entendeu? Foi rapa. E o VAR não interferiu, porque na Europa eles estão preferindo deixar a interpretação pelo juiz do campo. O VAR não tá se metendo. Só se for uma coisa muito absurda, tipo, arrancou a cabeça do cara, arrancou a perna, aí o VAR entra, ó, pô, tem que expulsar, entendeu? Agora, fora questões lógicas, tipo, dentro ou fora, tá impedido, não tá, foi dentro da área, foi fora da área, ou foi gol, não foi gol, que o VAR tá se metendo. Agora, quando essa questão de pênalti, que é interpretativo, lá na Europa eles estão deixando passar direto. Tem um jogo, acho que do Neymar também, que eu vi. Neymar joga qual time mesmo? Aquele azul? Paris Saint-Germain. Então, aí, é PSG. Então, aí, teve um jogo desse também que eu vi, que eu tava querendo ver, porque agora ele joga com o Messi junto. Também teve pênalti pro time do Neymar e o juiz deixou pra lá, que se dane, entendeu? O juiz deixou pra lá e o VAR também, não interferiu. Então, eu acho que na Europa não é o caso deles estarem usando melhor do que aqui. Acho que eles estão evitando interferir, como aqui já interfere mais, entendeu? Mas eu sou isso aí que você falou, eu concordo, cara. Do VAR, eu acho até que o VAR deveria ser só utilizado nesses lances de lógica. Foi ou não foi? Sim ou não? Ah, foi gol ou não foi? Tá impedido ou não tá? Foi mão ou não foi mão? Nesses lances. Agora, será que o cara teve a força necessária pra derrubar, pra fazer o pênalti? Será que o cara teve intenção, não sei o quê? Isso aí eu acho que tem que ser o feeling do árbitro em campo, porque ali o lance que ele tá olhando que não tá, isso aí eu acho que tem que ser o árbitro em campo, como acontece na Europa. Agora, esse beleza, mas aí o meu questionamento é o seguinte: por que na Europa a gente não vê lances demorando no VAR 5, 6 minutos para ser tomada a decisão? As decisões são tomadas de uma forma muito mais rápida. Eu não falo nem na questão que o Tonhão mencionou bem, que lá tem o critério de contato desse jogo físico é muito diferente do critério que a gente usa aqui. Aqui a gente tende a marcar mais as faltas, mas no sentido da própria utilização da ferramenta. E eu não sei também se vocês querem comentar isso. Eu sou muito a favor do VAR ser usado para lances de sim ou não, como o Paulo falou, e sou a favor também de, fora lances desse, lance duvidoso, puxou a camisa aqui e ninguém viu, ser usado no modelo de desafio. Cada time tem lá, o capitão tem direito a 1 ou 2 desafios, e aí que resolve esse negócio de parar toda hora. No futsal foi assim. Com relação a isso. Isso aí Copa seria do bom. Mundo futsal foi assim. Copa do Mundo futsal foi assim. Seria interessante. O X da questão aí toda do futebol, da relação do futebol com o VAR, que ataca mais fundo ali, isso, e não diria prejudica, mas causa essa confusão, é porque as regras do futebol são regras interpretativas. Então, assim, o futebol ele é feito para ser interpretado pelo árbitro. Então, vai muito do... Inclusive, a International Board lá, de tempos em tempos, elas mudam a interpretação.
Reúne os árbitros, hoje o A que a gente interpretava, agora a gente interpreta B. Então isso já é um dificultador enorme, porque o cara, quando ele vai ver o lance, ele precisa interpretar o lance. Então não é simplesmente a bola bateu na mão, o pé bateu no peito. Ele tem que interpretar se aquele pé ele estava com velocidade, se o pé foi com maldade, se o pé era um pé para defender, se a bola bateu. Então, assim, isso realmente traz uma dificuldade para o VAR ter uma efetividade, uma velocidade maior. Só que o que acontece? O pessoal tratou o VAR como se fosse o milagre, a salvação da lavoura. E foi aquilo que o pessoal já citou. Ele vai ser operado por seres humanos, né? Então, assim, se o cara não é bem preparado como árbitro, ali com o apito na mão, com a bandeira na mão, ele também vai ser ruim com o computador, ele também vai ser ruim ali na telinha do VAR. Então, ele vai continuar com erros de interpretação, ele vai continuar com receio de marcar a falta ali e ficar queimado, porque isso também acontece, já que a regra não protege, a regra do futebol não protege o árbitro, pelo contrário, deixa ele muito exposto, porque a bola pode bater na mão do cara, ele pode marcar a infração, mas do lado de fora vai ter um monte de gente que aquilo ali não estava errado. Então, assim, ele fica totalmente exposto. Né? Então, vocês não acham que... Principalmente no Brasil, que o árbitro não é profissional. E lá hoje você não acha que... Não tem. Oi. Aqui hoje você não acha que se funcionar assim, se a gente olhar por esse prisma, o VAR, quando ele erra, ele não tá validando um roubo? Porque o que fica na cabeça do torcedor do Atlético Mineiro, por exemplo, tá? Antes de serem divulgadas as gravações do VAR que foram usadas na defesa da própria Conmebol, né? Ficou validado ali que eles tinham visto o lance, já tinham discutido aquela invasão, mas até isso aparecer, o torcedor do Atlético ficou com a nítida impressão de que foi roubado. O torcedor do Vasco, no jogo citado aí do Vasco, o Vasco Inter, isso, o Vasco Internacional, ele ficou com a impressão de roubo, porque o VAR não conseguiu traçar a linha correta. O torcedor do Inter, na partida contra o Flamengo, também ficou com a impressão de roubo, porque era um lance interpretativo, um lance que alguns interpretaram que poderia expulsar o Rodinei, outros interpretaram que não. Eu queria saber de vocês, qual a percepção de vocês que tem com relação a isso, pra gente poder fechar esse tema, até se vocês tiverem alguma solução com relação a isso, porque na minha cabeça sempre fica, o VAR, ele entra pra ter o voto de Minerva, pra resolver a parada. Se ele não consegue resolver, ou se ele resolve errado, que é a pior coisa, ele tá dizendo pro torcedor, eu marquei errado, ou marquei certo em campo, e eu conferi, e eu tô dizendo que é isso que vale. Assim, hoje, aqui no Brasil, a arbitragem ela já é ruim, né? A gente já sabe por anos aí, diversos jogos que a gente assistiu, erros absurdos de árbitro. Agora, com o vídeo, tá mais do que escancarado. Hoje diminuiu, mas alguns meses aí, a gente via os árbitros de campo, os assistentes, se escorando no VAR, deixando o lance seguir até a bola sair para então o VAR ver se estava impedido, se não estava, se aconteceu uma falta ou se não. O árbitro não marcava nada e o bandeirinha também não marcava nada, o lance seguia até o vídeo chamar, porque o árbitro se escorava no VAR. E é o que eu comentei, eu entendo o VAR, eu acho que o VAR deveria ser mais útil, seria mais útil se utilizado somente com questão lógica do lance, se foi ou não foi. A questão de interpretação, eu já discordo, quer dizer, não é que eu discorde do uso do VAR nesses casos, mas eu acho que o feeling do árbitro em campo, do que ele viu no lance, é o mais correto. Quando ele vê um lance que ele acha que não foi falta ou não foi falta para um cartão vermelho, ele vai ter a marcação dele e aí vai ser chamado por VAR. O que acontece hoje, quando ele é chamado pro VAR para reassistir o lance, ele já vai intencionado a mudar de opinião. Cara, eu não sei o número, eu vou chutar aqui que 80% dos casos que ele é chamado, ele muda de opinião. Então, assim, é um conjunto de falhas de quem opera e de quem tá em campo ali apitando. Negreiros, com relação ao que você falou sobre por que na Europa é mais rápido do que aqui e tal, não sei o que lá, eu acho que são dois fatores aí. Um fator é, de repente, o operador lá, ele é mais, como assim vou dizer, mais bem treinado, mais rápido. E outra coisa, aqui tem um fator cagada operacional, né, que a gente costuma chamar, cagaço operacional, né, que a gente costuma chamar, digamos assim, que é o futebol brasileiro, cara, isso é uma verdade que todo mundo sabe, ele é dirigido por amadores, assim, dos 20 clubes da Série A, se tiver 2 ou 3 que são geridos de forma profissional, tá valendo. E a própria cúpula da CBF é escândalo atrás de escândalo, negócio de, dinheiro voando solto, o nego é preso, não
pode sair do Brasil. Eu nem sei, pra te falar a verdade, quem é o presidente da CBF hoje em dia. E aí tem esse jogo de interesses, né, cara? Vamos dar um exemplo assim, não vou citar times que existem, vou inventar. Digamos que tá jogando, sei lá, o Pindoquinha Futebol Clube, que é um time pequeno da região nordeste do Brasil, não sei o que lá, contra o Pindocão Futebol Clube, que é do Rio de Janeiro, e o presidente do clube, tem influência. Aí o cara, tem um lance lá que é contra o time grande. Mas o cara treme na base, que é o medo dele de nunca mais trabalhar, dele perder, entendeu? Aí entra muitos fatores aí. E aí o cara vai demorar, sei lá, 5 minutos, 6 minutos, porque ele vai tremer na base mesmo. Então, entendeu? Aí ele dá contra o cara que é grande. E aí o cara do time maior vai chegar na sede da CBF e vai falar, olha só, esse cara aí nunca mais encosta a mão no computador, tá fora. E acabou, o cara tá desempregado. Então, quer dizer, aqui no Brasil, o cara não tem o respaldo de fazer o trabalho dele sem medo do que vai acontecer, porque aqui no Brasil é tudo amador e é tudo tem tudo não vou dizer uma máfia, mas assim, tem tudo uns caras poderosos que podem ferrar com a vida do maluco, entendeu? De deixar ele sem trabalhar, de tirar ele da função. Então o cara vê de novo, não sei o que lá, continua cometendo o erro do mesmo jeito, mas ele não tem o respaldo, entendeu? É complicado, cara, muito complicado mesmo. O futebol brasileiro é gerido por amadores. Só dar uma parte aqui, como você disse que o torcedor, né, e o esporte, quando coloca o VAR, ele procura a justiça, ele vê a justiça, ele espera ter justiça ali. Isso é o papel do VAR. Eu acredito que seja o papel do VAR. Até por isso, eu acredito que ele deva interferir em todas as situações de jogo. Todas as situações de jogo, ele pode interferir, ele pode entrar. Deve-se entrar em um acordo, em um consenso, quando ele entra e de que forma ele entra. Mas eu acho que o VAR, ele tem que atuar em todas as marcações ali, em todas as questões dentro do campo, porque todas as marcações ele podem ter dúvida. Um jogo sujo, uma falta, um gol, um impedimento, um pênalti, todos são válidos de ser reanalisados, porque o árbitro ali ele pode estar encoberto, pode estar um momento que ele foi olhar para uma confusão do lado e partiu ali. Então, assim, eu não acho que o VAR atuar em tudo ele está sendo intruso. Pelo contrário, ele está cumprindo o papel dele de trazer a justiça para o esporte. Porque tem muitas pessoas ali empregadas, são muitos empregos, é muito dinheiro rolando para você deixar na mão de um cara ali sem ferramenta nenhuma, sabe? Então, assim, é totalmente válido o VAR ser usado em todas as opções, assim, eu acredito muito nisso. Não está sendo tão efetivo porque os árbitros realmente não têm um bom treinamento, cara. Você pode usar como base, assim, um dos maiores sucessos de uso de VAR é no rugby, cara. É um dos maiores sucessos do VAR no rugby, porque é tão dinâmico quanto o futebol, é tão corrido quanto o futebol, mas assim, dificilmente você vê um erro, tem décadas que eu acompanho, eu nunca vi um árbitro de vídeo errar. O árbitro de campo às vezes erra, mas eu nunca vi um árbitro de vídeo errar, e são decisões difíceis. Ele tem ali pré-definido aonde ele atua e como ele atua, né? Então, assim, nas decisões de ponto, nas decisões de try, o juiz de linha chama, ele atua. Agora, fora nos lances de jogo sujo ou de interrupção de partida, ele pode chamar o árbitro e apontar. E funciona muito bem, sabe? Então, assim, ele atua, tem ali pré-determinado ali as opções que ele pode participar, então que é praticamente 90% das ações de jogo, de regra, de aplicação, que esse vídeo árbitro ele atua, né? E só nas decisões de ponto que ele tem que esperar o árbitro chamar ele. Fora essa, ele pode interferir, ele pode avisar o árbitro, tem essa situação aqui, a gente vai checar. E é sucesso, é 100% de efetividade e já é usada há muitos anos, há mais de 10 anos pelo menos. Então, o futebol ele precisa entender essa comunicação, campo e vídeo. O dia que eles colocarem ali umas regras legais ali, se entenderem o que tem que ser, o que não tem que ser, isso vai funcionar melhor. Rapaz, o Edi, além de ter perdido de 10-0 pra mim no saudoso Ineleven 2000, eu com a Ucrânia, ele com a Inglaterra, ele é o único jogador de rugby da cidade do Rio de Janeiro. Vocês sabiam disso? O Edi joga rugby, cara. Ele titular, capitão. Aposentou já, Edi? Eu me aposentei. Então não temos mais. Vamos lá, pessoal, girando o nosso assunto, agora nós vamos falar de Libertadores da América.
Nós estamos aí na reta final da competição, 2 brasileiros na final, Flamengo e Palmeiras. Temos já polêmica para a edição do ano que vem. Nós temos a possibilidade de ter 9 clubes brasileiros representando o nosso país na Libertadores. Isso vai causar claramente um desequilíbrio entre classificados por países, apesar do Brasil ser um país muito grande, com dimensão continental, a quantidade de times que nós vamos ter na competição, ela acaba ficando um pouco desproporcional até para o nosso campeonato. Um time que faça uma campanha que chegue em 9º lugar, por exemplo, vai ter chance de conseguir disputar a fase eliminatória da Libertadores. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas já colocando a minha opinião e deixando aí para vocês desenvolverem o tema, vocês não pensam que isso pode desvalorizar um pouco a própria classificação para Libertadores? Porque pelo que eu vi da tabela, apenas o 16º lugar que não vai nem para Libertadores, nem para Sul-Americana e nem vai ser rebaixado. Então, assim, esse cara é o medíocre do medíocre, né? O restante vai ter as oportunidades de estar disputando competições continentais ou de estar lamentando o rebaixamento. E eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse tema, tá? Dessa vez nós vamos começar com Paulo, depois o Tonhão e o Edi fecha o assunto. Pode ser, gente? Então, assim, eu não vejo como nenhum absurdo 9 clubes aqui do Brasil na Libertadores, porque eles não entram direto na fase de grupos, né? Eles vão para aquela fase anterior lá, onde normalmente alguns caem e de uma forma bem ridícula, inclusive. Hoje, se eu não estou enganado, aqui no Brasil no Brasileirão é o G6, né? São 6 clubes que classificam e mais o campeão da Copa do Brasil. Nesse caso, do ano que vem é porque vai ter o campeão da própria Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Não vejo como nenhum absurdo. A única coisa que eu entendo como um pouco de absurdo é justamente o que você falou, Felipe. Cara, são 9 clubes. Então, o nosso campeonato da Série A, dos 20 clubes, até o G9 vai estar dentro. Então, assim, podemos pegar ali clubes que vão se classificar, mas sem... Como é que eu posso dizer? Sem competitividade. E isso tipo, o cara vai estar lá em 9º, em 8º e ele vai se classificar para poder disputar essas fases anteriores da Libertadores. Isso aí é o que eu não concordo muito. Eu acho que deveria focar no G6 do Brasileiro e no campeão da Copa do Brasil. Se acontecer igual vai acontecer esse ano do campeão da Libertadores da Sul-Americana ser do Brasil, diminuiria uma vaga do Campeonato Brasileiro, entendeu? Viraria G5, no caso, um exemplo. E aí, se esse clube tivesse entre os 5, cairia para G6. Eu entendo dessa forma, que deveria manter 7 por país. Quer dizer, aqui no Brasil, né? Porque, se eu não me engano, são 7 no Brasil, alguns na Argentina, não sei quantos. 6 na Argentina e por aí vai. 4 no Chile, 4 na Colômbia, 4 no Equador, 4 no Paraguai. Por aí. 4 no Uruguai. Então, eu acho que deveria manter dessa forma, porque, cara, eu imaginar que o 8º colocado, que o 9º colocado do Campeonato Brasileiro vai se classificar para a Libertadores é um pouco assustador. Mas, assim, também não é nada que ele vai entrar na fase de grupo. Não, ele vai ter a chance dele lá de entrar na fase de grupo disputando os confrontos iniciais lá de mata-mata pra Libertadores. Assim, o que me espanta nisso tudo, principalmente pra gente ver que a gente vai ter a final entre Flamengo e Palmeiras, a final da Sul-Americana com 2 times aqui do Brasil também, cara, se você puxar os 20 clubes de maior receita, de maior valor de mercado, hoje, cara, é dividido entre Brasil e Argentina, sendo que de 20 clubes, 11 é do Brasil. Isso acho que já diz muita coisa sobre o futebol sul-americano, que vai ficar nos clubes que mais investem em si próprio, né? Cara, eu sou o seguinte, eu sou meio saudosista e pouco comercial nesses lances assim, porque eu sou de uma época que tanto a Copa dos Campeões na Europa, que no caso hoje em dia o pessoal chama de Champions League, mas na minha época era Copa dos Campeões, como a Copa Libertadores da América, que na minha época também se chamava Taça Libertadores da América, mudaram de Taça Libertadores para Copa Libertadores. Cara, quem se classificavam, os clubes que se classificavam eram os campeões, cara. Era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. No caso da Argentina, era o campeão do Apertura e o campeão do Clausura. No caso da Itália, da Espanha, da Alemanha, era o campeão italiano, campeão espanhol, campeão francês, entendeu? Lá nem era o campeão da Copa, não se classificava também não, era
só o campeão nacional. Era por isso que o nome era Copa dos Campeões. E aí esse negócio de comercial, né, de aumentar, de inchar as competições, como a gente falou há pouco tempo da Copa do Mundo, também tá inchou a Champions League e agora a Libertadores também, acaba diminuindo um pouco o nível técnico realmente da competição, cara, porque era muito legal quando você pegava um time, por que o Flamengo foi campeão da Libertadores em 81? Porque o Flamengo foi campeão brasileiro de 80. Naquela época ainda não existia a Copa do Brasil, então ia o campeão brasileiro e o vice-campeão brasileiro. A partir de 89, quando teve a Copa do Brasil, começou o campeão do brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Aí você chega num Grêmio, que foi campeão da Copa do Brasil, entendeu? Aí vai jogar a Libertadores. Aí o Palmeiras também, em 99, ele tinha sido campeão da Copa do Brasil em 98, aí foi pra Libertadores de 99. Aí por que o Palmeiras entrou na Libertadores de 2000? Porque foi o campeão da Libertadores, aí tinham 3 brasileiros. Então, ou seja, isso tudo que o Paulo falou, de que antes vai pra outra fase, não sei o que lá, cara, eu não, sabe, na minha cabeça, eu entendo até que existe uma exigência comercial de se fazer mais dinheiro e de se distribuir mais dinheiro pros clubes, que é o lado bom, mas pra mim é um lado muito ruim, porque o cara tem que ser campeão, cara, pra ganhar, entendeu? Eu acho que o cara tem que ser campeão. Você vê o Internacional, ele foi campeão da Libertadores 2 vezes, sem ser campeão brasileiro no ano anterior e sem ser o campeão da Copa do Brasil no ano anterior. O Internacional, ele é campeão da Libertadores 2 vezes, entendeu? Ele foi porque foi vice-campeão brasileiro, foi terceiro, foi quarto, sei lá qual posição que ele foi. Não, nas duas ele foi vice. 2005 ele foi vice-campeão brasileiro e 2009 ele foi vice-campeão brasileiro. Mas sabe, eu não gosto muito não. Sinceramente, eu vou ser sincero com vocês, na minha opinião, tinha que ser o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil. No caso, se um time brasileiro fosse campeão da Libertadores, aí ele vai também. Mas, comercialmente, isso não é bom, né? Tem que ter bastante time. Vai virar uma várzea. Qualquer dia vão classificar até o campeão da Série B. Vão falar, tem uma vaga sobrando, bota o campeão da Série B pra jogar a Libertadores também. Não duvidem disso, que isso aqui é Brasil. Eu vou ser bem sucinta e vou ser bem direto nesse assunto. Acho que nem precisa se alongar muito, não, porque desvaloriza, não creio que desvalorize, pelo contrário. Agora, desmotivar, talvez. Pode haver uma desmotivação pelo seguinte: a Conmebol que criou isso aí. A Conmebol que veio com essa história de inchar de um monte de clube e escolher os clubes que iam inchar porque ela queria grana. A FIFA quer grana, a Euro quer grana, a Conmebol quer grana. Então, assim, eles viram que, se eu colocar ali, eu tenho 10 jogos ali, mas se eu colocar 30 jogos eu vou ganhar o triplo. E beleza. Então, assim, o foco deles é esse, é arrecadar. E o principal de tudo, eu vou botar o jogo ali para arrecadar. Eu vou colocar quem? Eu vou colocar o Santos ou o The Strongest? Eu vou botar o Independiente ou eu vou botar o Cobreloa? Então, assim, ele vai atochar a vaga no Brasil, vai atochar a vaga na Argentina e o resto que se vire. E o resto que se dane. Ele não quer o Oriente Petroleiro lá disputando, que não interessa. Então, inclusive, isso foi a Conmebol tá fazendo modificações ali em cima da Copa Libertadores, justamente para isso, para tirar os times menores, botar mais de lado, para ser coadjuvante e botar ali para Brasil e Argentina brilhar, e de vez em quando um uruguaio pega, de vez em quando um colombiano pega. A Libertadores está para isso. Principalmente fica mais desenhado isso quando entra a final única. Você coloca a final única em país neutro, você acha que o cara do The Strongest, ele vai lotar o Centenário de Montevidéu? Não vai, cara, não vai lotar. O Alianza Lima vai lotar se tiver uma final em Santiago de Lima? Não vai, cara, não vai lotar. Então, assim, a Libertadores não é feita para os times peruanos. Santiago de Lima? Então, como que é Santiago de Lima? Só pra eu saber. Santiago do Chile. Não, cara. Ah, tá. Ele não vai sair de Lima para ir para Santiago. Ah, tá, desculpa, perdão. É que eu tava procurando aqui o Alianza Lima não vai sair de Lima para ver a final em Santiago. Vai meia dúzia. O cara não tem muita torcida, não tem dinheiro aquisitivo, não tem poder aquisitivo. Então, assim, a Conmebol fez a Libertadores focada nos times de massa com poder aquisitivo. Então, e vai virar a Copa do Brasil, né? Sucesso, vai virar a Copa do Brasil. E pra ela tá ótimo. Ela garantiu, olha só, ela sabe que, por exemplo, esse ano, 2021, é sucesso. Na quartas de final, o pessoal já tava comprando
comprando passagem, querendo saber onde tinha ingresso nas quartas de final. E ela já sabe que no ano que vem, com 9 brasileiros, ela com certeza vai ter ali, no mínimo, assim, no barato, ela vai ter 2 brasileiros em semifinal ano passado, então no ano que vem. Então ela já sabe que vai ter também, ela sabe que 2022 também está garantido a final única com sucesso, com torcedor viajando, gastando e tal, que é o que ela quer, vendendo os patrocínios dela lá, vendendo as cotas e tal. Então, assim, a Libertadores é um sucesso, porque ela está fazendo bem a Conmebol. E eu acho que vai continuar, não vai mudar. Esse formato então que você citou... concorda comigo, né? Então você concorda comigo, né? Sim, claro. É o ideal, com certeza. Campeão, vice e acabou. É o ideal, é o perfeito, vamos dizer, não vou usar a palavra correto, mas é o ideal. Sim, campeão e vice, mas não vai ser, nunca será, porque é o torneio da Conmebol, não é o torneio da Justiça. É o torneio da Conmebol. Ele funciona pra Conmebol. Isso aí que você falou, Edi, tá certíssimo. Imagina uma final, sei lá, um time do Chile e um time do Equador na final da Libertadores e a final em jogo único aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Quem vem? Porque meia dúzia não vai ter mídia, não vai ter apelo público, não vai ter nada. Então o foco é realmente os clubes de maior torcida, né, que são os clubes do Brasil e da Argentina, e os clubes mais ricos, mais valiosos. E vai ficar nisso. E falar nisso, o que vocês achariam de colocar de volta os times do México, essas coisas assim? Não, eles têm a competição deles lá, porra. É porque eu tô aqui nunca gostei. olhando eu também não, tem nada a ver. Libertadores, aí eu vi que teve alguns vices de time mexicano, falei, vai. Cruz Azul foi vice-campeão, perdeu pro Boca Juniors, eu acho, e teve um que chegou na final com o Inter também, em 2010, eu não lembro qual foi deles, mas acho que foram 2 mexicanos que chegaram na final, foi o Cruz Azul, chegou com o Boca Juniors, e um outro aí que chegou com o Inter em 2010, agora não me escapou o nome do time. E teve aquele famoso caso do Cabanhas, né? Que eliminou o Flamengo e o Santos, né? Lembra? Maldito. Em 2008 o América do México eliminou o Flamengo e depois eliminou o Santos. O Leão do México também já eliminou o Flamengo também. Leão do México já eliminou o Flamengo. É o time pequeno do México. Exatamente. É complicado. Mas assim, eu acho que foi uma coisa que foi meio unânime, né? Que a gente acha que o negócio é muito comercial, esse negócio de inchar a Libertadores. No final das contas, quando afunilar, vai acontecer praticamente o que aconteceu esse ano, vai virar uma Copa do Brasil. Porque, na verdade, a Libertadores não virou uma Copa do Brasil porque o Barcelona eliminou o Fluminense. Porque se o Fluminense tivesse eliminado o Barcelona, era Fla-Flu de um lado e Atlético Mineiro e Palmeiras do outro. E a Sul-Americana também, que a final vai ser Bragantino e Atlético Paranaense. Ou seja, o poder aquisitivo dos clubes brasileiros, principalmente esses aí que estão, o Atlético Paranaense e o Bragantino, que eles estão com umas diretorias pensando em coisa grande, aí não dá, né, cara? Aí pega esses times esquisitos aí que eles... Não tem como. Embora um dos dois eliminou o Peñarol, né? Que o Peñarol é tradicional. Não tem mais aquela força, porque o Uruguai também não tem esse dinheiro todo. Mas alguém eliminou o Peñarol. Acho que foi o Bragantino, não foi? O Bragantino eliminou o Peñarol, cara. Foi o Atlético Paranaense. Mas é tradicional. Atlético Paranaense eliminou o Peñarol. O Bragantino eliminou sei lá quem também, o Olímpia, sei lá, uma coisa dessa assim. É um paraguaio aí. Então é complicado, cara. É complicado porque o que manda no mundo é o dinheiro. E se a Conmebol tá lucrando, pra ela tá ótimo. Se tiver um ano que vem que ela colocar 20 clubes brasileiros, ela vai colocar, porque se estiver dando dinheiro, ela vai colocar até os times da segunda divisão pra jogar. Foi aquela coisa que eu tinha comentado. Mas aí, eu queria, só pra gente fechar esse tema, provocar vocês com mais uma pergunta. Vocês acham que isso aí não elimina a competitividade e o objetivo da competição, que é apresentar um duelo entre os maiores times do continente? A gente, se olhar a CONCACAF, a gente for olhar a própria Champions League, que é a referência, no caso da Conmebol, para montar essa competição, e a Liga Asiática também, você vai ver que são poucos os que estão na competição, gera um valor muito grande para o clube ele conseguir esse acesso à competição. Vocês não acham que perde um pouco o valor para o clube que está indo disputar
esse torneio. A gente pegar, por exemplo, o Grêmio hoje no Brasileirão, que está numa situação complicada, embora tenha apresentado melhora nas últimas partidas, ainda está na zona de rebaixamento, uma situação complicada. O Grêmio, com essas 9 vagas, é totalmente factível ele sonhar em ir para a Libertadores na próxima temporada. E isso não tira um pouco do peso esportivo? O que vocês acham sobre isso? Tira. Assim, Copa Libertadores, se você puxar esse ano mesmo, a chave do Flamengo, você vê que não foi tão competitiva. O Flamengo teve uma certa facilidade por conta do seu poder financeiro muito grande até a final agora. Então, assim, tira, ano que vem, de repente, vai ficar mais fácil ainda e sem aquela dificuldade. E assim, que nem eu comentei no início. Hoje, que nem você comentou também, cara, você imaginar que 9 clubes do campeonato da Série A estarão classificados para Libertadores, que vai ser um G9, cara, qual o mérito que um clube que está em 9º colocado no campeonato ele tem para se classificar para uma competição a nível de Libertadores? Qual o mérito que o clube na 8ª posição tem, da 7ª posição, da 6ª posição eu já acho um absurdo. Para mim é Mas G4. aí que entra, Paulo. Aí que entra um detalhe, Paulo. Foi o que o Edi tava falando. O que é melhor para Conmebol? O nono do Campeonato Brasileiro ou o campeão venezuelano? Não, entendeu? Claro. Isso aí é dinheiro, vai fazer o quê? Pô, você comentou aí da chave do Flamengo. O Flamengo tá chegando na final. Nas 8ª de final, o Flamengo meteu 5-1. Nas quartas de final, o Flamengo meteu 9-2. Sim. E na semifinal, o Flamengo meteu 4-0. Qual o nível de competitividade que teve? Nada. O Flamengo não passou nenhuma dificuldade até agora. A dificuldade do Flamengo vai ser agora na final contra o Palmeiras, entendeu? E a dificuldade do Palmeiras, o Atlético atropelou o River Plate, cara. Sim. O Atlético eliminou o Boca Juniors, eliminou o River Plate. Qual foi a dificuldade que o Atlético teve? O Palmeiras, que é um time do Brasil. Ou seja, cada vez mais está se desenhando para o time brasileiro que for top, ele vai encontrar dificuldade no outro time brasileiro, entendeu? Em time fora do Brasil, tá difícil. Os caras já tremem na base. Eu lembro, ano passado, quando teve o sorteio das 8ª, que caiu o Flamengo e Racing, os torcedores do Racing ficaram desesperados. Caraca, vamos pegar o Flamengo. O Racing até eliminou o Flamengo, mas antes, no sorteio, ficavam assustados. E foi o que aconteceu dessa vez também. Sim. Aconteceu com o Defensa e Justiça, aconteceu com... Eu tô com o Olímpia na cabeça. Foi o Olímpia, Defensa, Olímpia, foi Defensa, Defensa, Olímpia e depois Barcelona. Foram 3 times que o Flamengo atropelou, passou por cima. E não foi só o Flamengo, o Atlético também saiu atropelando. A dificuldade do Palmeiras foi contra quem? Foi contra o São Paulo, que teve um confronto regional, entendeu? Então, quer dizer, as maiores dificuldades que os times brasileiros enfrentaram foi quando pegou time brasileiro, porque os outros times brasileiros não tomaram conhecimento. Respondido, senhor Negreiros? Podemos passar para o próximo assunto, senhor? Podemos, cara, que coisa linda. Fiquei até emocionado agora. Vamos lá, pessoal, pra gente poder fechar aqui os temas, cara, um tema um pouco mais delicado pra gente conversar. Ele vai falar da Ucrânia? A gente gostaria de deixar claro que não é a Ucrânia, que não é o Wing Eleven e que também esse tema, ele não reflete opinião política, ele não reflete nenhum tipo de opinião com relação à doença, com relação à Covid, com relação à vacina. A gente vai tratar aqui de um fato que está acontecendo no basquete nos Estados Unidos. E vamos tratar também sobre como que essa questão deveria ser trabalhada por clubes, por competições, enfim, é um assunto que é bem interessante. O Kyrie Irving, grande atleta da NBA, um dos melhores jogadores em atividade hoje, ele está afastado das partidas do Brooklyn Nets dentro do estado de Nova York, pelo fato do estado ter uma exigência que a pessoa, para participar de um evento fechado, ela tem que ter pelo menos uma dose da vacinação. O Kyrie, ele não confirmou se ele foi vacinado ou não em público, mas ele não ter comparecido no Media Day e nem ter atuado no último confronto, levantou essa hipótese que acabou se confirmando hoje, no dia 5, com ele não indo treinar também na quadra do time, justamente por conta dessa proibição para pessoas que não estão vacinadas com pelo menos a primeira dose. Isso daí já vem em linha a alguns protestos que vem acontecendo em outros locais. O Klopp fez declarações com relação à vacina na Inglaterra. Nós tivemos recentemente problemas com convocação da seleção brasileira por conta dessa questão de quarentena, de entra no país, volta.
Nós tivemos aqui no Brasil o caso do William, que foi contratado após a rescisão com o Arsenal, que teve que cumprir uma quarentena aqui no país. Enfim, a gente está vivendo um momento que é singular. E nesse momento, com as ligas acontecendo, existem alguns protocolos que foram colocados para serem cumpridos para diminuir o risco, tanto para os atletas como também para o público. E eu gostaria de saber a visão que vocês têm disso, não levando para o lado se vacina funciona, vacina não funciona, a doença, o nível de gravidade, enfim. Vamos tirar esse lado e vamos pensar no lado do espetáculo, no lado das condições para que sejam desenvolvidos os jogos, tá? Eu queria ouvir vocês sobre esse tema. Eu gostaria muito que o Tonhão começasse com a fala dele, depois o Paulo e o Edi fechando pra gente. Cara, como você falou, é um assunto muito delicado e o nosso objetivo aqui não é falar nada com relação à política ou com relação a isso que você acabou de falar de funciona ou não funciona. Eu acho que é simples assim. Se tem uma regra, essa regra tem que ser cumprida, entendeu? Então, no caso lá da NBA, do Kyrie Irving, é uma regra da cidade de Nova York, não sei se é do estado de Nova York, mas da cidade de Nova York eu sei que tem essa regra, que para ele participar dos eventos, jogos e tal, ele precisa estar vacinado. Eu sou a favor do estado ou das federações e confederações se meterem o mínimo possível no direito de individualidade de cada um, ou seja, com relação a diversas coisas aí que antigamente a galera se metia muito, tá diminuindo bastante. Lá nos Estados Unidos não sempre foi muito liberal, mas aqui no Brasil tinha muito. A CBF obrigava o time a entrar em campo com o número de 1 a 11 e essas coisas assim, que ela não tem que se meter, o cara tem que usar o número que ele quiser. Agora, com relação à saúde, é algo que não interfere apenas no indivíduo, entendeu? Nós estamos falando de uma comunidade, nós estamos falando de pessoas que se relacionam com outras pessoas. Então, a partir do momento que eu me nego a tomar a vacina, eu tô assinando um atestado de que eu posso ser um possível multiplicador. Embora a gente saiba que a vacina ela não impede você de se contaminar, ela atenua a ação do vírus no seu corpo caso você se contamine, mas você está em contato com outras pessoas. Por exemplo, numa quadra de basquete, que é o caso que a gente está falando do Kyrie Irving, ele está com os jogadores do time dele, os titulares e os reservas, ele está com o técnico, está com um roupeiro, massagista, sei lá, um monte de gente dentro do vestiário. O time contrário, o time adversário, está com essa gente toda também. Então, ele não tem o direito de querer colocar em risco outras pessoas. Se ele quer ter o direito dele preservado de não tomar vacina, beleza, ele tem o direito dele. Então ele se retira do esporte, ele se retira de uma comunidade. Foi o que eu falei da outra vez aqui com relação a... Eu faço essa relação sempre porque é uma relação muito chula, mas é uma relação que é mais na realidade das pessoas. É a mesma coisa que um condomínio, cara. Existe uma área de convivência do condomínio que é relativa a todos os moradores. Digamos, a piscina do condomínio. A piscina do condomínio, ela tem umas regras que são seguidas por todos, que são regras iguais para todos. Agora, da porta do meu apartamento para dentro do meu apartamento, aí já são outras regras, aí já é individual. Agora, na área coletiva, são regras coletivas e, na minha opinião, funciona da mesma jeito. Se ele não quer se vacinar, se retira e, bom, arruma outro emprego ou negocia com o clube dele o que ele vai fazer. O que ele não pode é querer interferir numa regra que é coletiva, entendeu? E nesse caso a gente está tratando de vidas, né? Porque o jogador, até fazendo aquela brincadeira que você fala, o cara tem um porte atlético, né? Como é que é porte atlético, físico atlético, sei lá, alguma coisa desse tipo. Acha que é indestrutível, acha que nunca vai ficar doente, acha que nunca vai, entendeu? Nunca vai ficar com nenhum problema. Agora, ele pode até ter essa resistência, né? Só que ele convive com outras pessoas, e pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas mais frágeis do que ele, e não só ele, o restante do time todo. Então, se tem uma regra que tem que estar vacinado, ele tem que se enquadrar nessa regra, entendeu? É simples. Comunidade, viver em comunidade. Se tem uma regra que é pra todo mundo, é pra todo mundo. Se um pode, todo mundo pode. Se ninguém pode, se um não pode, ninguém pode. Eu penso assim. Assim, eu não sei vocês. Eu não sei vocês, mas por mim encerrava aqui no Tonhão, cara. Eu não tenho nem mais o que falar depois desse discurso do Tonhão. Foi inesperado, ainda mais vindo do Tonhão. Cara, ele falou tudo que eu iria falar. Eu não tenho mais o que falar.
Mas é isso, cara. Cara, eu tô surpreso, cara. Ô, Tonhão, parabéns, cara. Tô surpreso pelo seu... Obrigado, meu amigo. Aqui. Cara, me surpreendeu tanto que eu não sei nem mais o que eu vou falar, cara. Edi, então fala você, Edi. Tá. É que eu tô com dor de dente, por isso. Ah, Não, assim, rapidinho, só uma observação. O que ele falou é isso mesmo. Cara, tem regras ali no que ele... Tipo, vamos falar de NBA. Se a regra da NBA, se a regra das cidades, dos estados que eles estão, é estar vacinado para estar no evento fechado, porque é ginásio fechado, precisa estar vacinado, o cara tem que se vacinar. Se não, cara, beleza, você não quer se vacinar, você não joga. E ponto. É isso. Pra mim, é isso. É isso, é. embora, né, estamos todos no mesmo planeta, né, mas assim, assim como cada estado tem sua peculiaridade, cada país tem sua peculiaridade, cada continente também tem sua peculiaridade. E complicou, hein? Eu vou pular. Vou deixar o âncora falou por mim, tá? Então, cada país tem isso aí cada continente tem isso aí que o âncora falou. Cara, mas é o seguinte, vamos traçar aí um paralelo entre a declaração do Klopp, né? E não vou dizer nem declaração do Kyrie Irving, que ele não chegou a fazer uma declaração, mas é mais um posicionamento dele. Então, a declaração do Klopp e o posicionamento do Kyrie Irving. O Klopp, cara, ele, né, alemão, ele a vida toda no esporte, ele vivia em países europeus, né? Então, assim, a realidade dele de convivência, a realidade dele de sociedade é uma muito mais integrada. Ele tem uma experiência, vamos dizer assim, total 100% de convivência em comunidade. Então, ele tem aquele sentimento de que o espaço dele termina onde o do outro começa, né? Liberdades, saber se expressar. É um cara estudado. Então, assim, a declaração dele foi muito boa dentro do contexto dele, foi ótima, foi perfeita e serviu tanto para a realidade dele lá europeia e na Inglaterra, onde ele vive, como também para o mundo, porque assim, ele fez uma colocação bem, vamos dizer assim, sutil, não foi tão pesado assim, ele frisou que é importante a gente saber viver em comunidade, entender as normas, entender as regras de uma forma bem sutil, de uma forma bem bacana. Agora, já a questão do Kyrie Irving já é diferente, porque existe um contexto de país e um contexto da realidade do Kyrie Irving, porque assim, ele é um homem negro americano. E existe uma questão do racismo nos Estados Unidos muito grande, muito forte, muito pesada. E historicamente, a população negra, americana principalmente, ela sofre alguns tipos de desprestígio, vamos usar essa palavra assim, desprestígio. E historicamente, os negros são usados como cobaia de medicamentos, né? Seja vacina, ou seja de qualquer fármaco. Quando a indústria farmacêutica vai testar, ela procurava, né? Porque hoje isso veio à tona, já foi debatido, então essas práticas estão terminando. Mas historicamente, por décadas e décadas, os negros eram usados de cobaia para os remédios depois para os brancos usarem. Então isso entra também numa questão racial. O Kyrie Irving, ele, por ser um negro que venceu, é um ídolo do esporte, ele também tem a responsabilidade com a comunidade dele. Então, embora exista um movimento mundial pró-vacina, Covid é perigoso, mas assim, nos Estados Unidos existem algumas peculiaridades que a gente tem que observar e analisar com mais cuidado. E o caso do Kyrie Irving é uma dessas. Assim, embora ele tenha dado essa repercussão maior, porque ele também deu outras declarações complicadas com relação a terraplanismo e algo do tipo, então isso acabou dando mais repercussão para ele por causa disso. Porque outros atletas também estão com a mesma postura que ele, só que não está dando a mesma repercussão. O Kyrie Irving está dando por causa dessas questões que, inclusive, ele até já veio à imprensa e se desculpou por ter, em algum momento, apoiado o terraplanismo, e por isso, agora, essa questão dele anti-vacina tenha dado mais repercussão, mas assim, quando o Kyrie Irving, ele faz essa... não querendo defendê-lo ou justificá-lo, mas assim, só explicando o contexto para que quando você lê alguma notícia sobre, ou vê algum fato sobre o Kyrie Irving não estar treinando, não estar jogando por causa de questão de vacina, existe também a responsabilidade dele com a comunidade negra. Ele é um símbolo, sabe? Ele é um cara que as crianças e os jovens vão seguir. Então, sim, as práticas que ele faz na quadra também refletem, também estão de olho também o que ele faz fora. Então, essa questão de comunidade negra nos Estados Unidos é levada muito a sério. Então, assim, não é simplesmente ser a vacina da Covid. É você entrar na linha de frente para tomar um remédio que um outro cara branco não tomou. Então, para ele também tem esse contexto. Então, assim, por isso que ele está sendo levado, assim, não estão sendo tão rigorosos assim no caso dele, ele está treinando em separado,
mas assim, não tá vindo nenhum tipo de linchamento por parte ali dos próprios colegas dele, assim. O próprio LeBron James, que é o principal, ele teve uma postura parecida com a do Kyrie Irving. Ele não declarou se tomou ou não, ele ficou na dele, ele ficou mais recluso, mas porque ele tem essa percepção da liderança negra que ele é. Então, assim, a questão de vacina ou não vacina para um cidadão branco americano é diferente para um cidadão negro americano, totalmente diferente, são cenários diferentes. Então, assim, eles vão dizer assim que eles têm até esse direito de parar e pensar por causa do histórico de cobaia, a palavra era essa, cobaia do negro americano por tantos anos. Então, só explicando um pouco essa questão que está causando esse imbróglio aí do Kyrie Irving. Tem uma pergunta, Edi, para você. Ele falou esse negócio de terraplanismo mesmo, o Kyrie Irving? Falou. Por algum tempo ele... Pô, terraplanismo... Ele apoiou, mas depois ele se arrependeu. Pô, aí, pô... Cara, eu assisti outro dia uma entrevista com os caras do terraplanismo, meu irmão, sei lá, cara, eles beberam uma parada muito forte. Acho que eles beberam aquele chá de ayahuasca, sei lá, como é que é o nome. Meu Deus do céu, cara. Umas teorias muito doidas, cara. O cara joga basquete, meu irmão, vive com a bola na mão, vai falar de terraplanismo. Tá, segue, desculpa. Mas, pô, é horrível, pô, tá nada a ver. Tá desculpado. Mas eu acho que o principal... Eu acho muito absurdo o cara pensar assim. Não, mas não é só ele, não. Tem vários que acreditam que a Terra é plana, tá? Só uma observação também. Sim. Outro dia eu vi o cara falando um negócio de viagem de avião, o cara explicando como é que o avião voa na Terra plana. Tipo, não faz o menor sentido. Até o tempo de voo é muito diferente, cara. Segue, que isso aí é muita doideira pra minha cabeça. Eu acho que o que fica dessa discussão é pra gente guardar é o respeito às visões diferentes que nós temos e principalmente entender o outro lado, né? O contexto que o Edi traz é importante pra gente entender antes que alguém fique ou queira julgar antecipadamente. Tenta entender o contexto de quem acredita na opinião contrária, tenta ouvir o que ele tem a dizer. Independente do tema, essa capacidade que a gente tem que desenvolver de conversar, de entender o ponto de vista diferente, de agregar, é o que nos torna pessoas que estão abertas a melhorar, estão abertas a evoluir no seu pensamento, no seu intelecto, na sua forma de enxergar o mundo, a realidade. Esse processo é importante. Enfim, e as coisas continuem avançando, né, nessa questão da pandemia, que a gente consiga cada dia mais voltar aos esportes, voltar aos estádios, aos ginásios. Isso faz muita falta pra gente que gosta de esporte, que gosta de estar ali em loco. É uma questão importante e que, graças a Deus, a gente está caminhando aí pro final dessa pandemia, se Deus quiser. Senhores, satisfeitos? Sim, vamos finalizar aí. Meu dente tá doendo muito, cara. Eu preciso. Cara, tá doendo pra caralho, você não tem noção. Belo final aí, Pam. Obrigado, cara. Eu vou lá no Marcos Paulo amanhã, cara. Porque, porra. Não, essa parte aí ele vai cortar. Só tô falando que. Não, ele bota não. Vale a pena botar. Falou tão bem no final ali, cara. Porra, o cara estragou. Mas tá doendo muito, cara. Eu acabei de tomar remédio de novo que tá sinistro, mano. Vou lá no Marcos Paulo amanhã. Marcos Paulo vai cuidar do meu dente amanhã. Hoje foi excelente. O host foi o host hoje, detalhe. Você tá de parabéns, Negreiros, por liderar e por ser o host desse podcast. Hoje foi muito bom. E, cara, eu fiquei surpreso pelo Tonhão. Eu encerro assim. Eu tô surpreso. Não, eu tô surpreso que o Paulo concordou comigo hoje várias vezes, cara. Caramba, impressionante como várias vezes eu falei alguma coisa e o Paulo, não, eu concordo com o Tonhão. Concordo com o Tonhão, foi a frase básica do Paulo hoje. Essa última agora do tema dos atletas da NBA, cara, eu perdi a fala depois disso. Você me surpreendeu tanto, cara. Tá, eu vou me despedir. Você e o mundo inteiro, cara. Agora os alienígenas vão fazer contato com a gente. Vão. Posso fazer o primeiro a me despedir, por favor? Pode. Posso? Tá, então, galera, obrigado pra galera aí que ficou ouvindo a gente até agora. A gente tenta trazer aí assuntos sérios de uma maneira mais leve, menos o Edi, que é culto, né? E aí, o cara, quando tem cultura, ele se aprofunda até na luta racial do remédio do branco que era negro e virou branco de novo, virou tipo Michael Jackson. Agradecer aí, galera. Segue a gente aí nas redes sociais, só procurar aí Irogerói. Um monte de gente me perguntando como é que pronuncia. Pronuncia Irogerói. Como fala? Muita gente me mandou mensagem pra mim, pô, como fala esse nome? Ué, Irogerói. É simples. Pesquisa no Google. Pesquisa no Google. Também tem a gente. Irogerói. Um dia a gente explica de onde surgiu esse
esse nome. Agradecer ao Paulo aí, que, enalteceu meus comentários aí. Fiquei feliz que o Paulo concordou comigo várias vezes. Isso nunca aconteceu em, sei lá, quase 20 anos que a gente se conhece, né, Paulo? Sei lá, 15 anos que a gente conhece. O Edi não falou muito não, mas ele concordou comigo também, porque o Edi, né, ele tem um acima de cultura da gente. Mas muito obrigado, Negreiros, você foi um host sensacional. Até a próxima aí, galera. Muito obrigado por tudo e vou cuidar do meu dente que tá doendo. Sai ainda não. Calma aí. Não acabei. Eu ganhei de 10-0 do Edi no Inelef em 2000. Eu com a Ucrânia, ele com a Inglaterra. E ele falou que jogava muito com a Inglaterra. Meteu o Michael Owen no primeiro jogo da vida. Entendeu, Edi? Primeira vez que eu joguei na vida. Cadê as provas? Cadê o print? Não tinha VAR. Não tinha VAR, cara. Mas a prova sou eu e ele. Porque nós dois estávamos sozinhos. Nós dois estávamos sozinhos no quarto jogando. Que primeira vez? Mentira, tudo mentira. Foi 10-0 e ele falou que jogava muito com a Inglaterra. Tchau, pessoal. Deixa o Edi falar também. Fala aí, Edi. Defenda-se. Não precisa. Isso é falácia. Ele não tem provas. Eu também acho. São narrativas apenas. Apenas narrativas. As provas estão na minha cabeça. Bom, um abraço, meus amigos. Foi muito bom estar reunido com vocês aqui de dentro de novo. Reunido com o pessoal de fora. E falta Léo ainda. Ainda sinto saudade de Léo. Léo, volta. Estamos com saudade. Precisamos de você. Um abraço. Ele nunca veio. Como é que ele volta? Ele nunca veio. Pra você. Pra mim, ele sempre esteve presente. Eita. Eu não sinto falta do Léo, não. Pra mim, ele pode ficar lá onde ele tá mesmo, que eu não tô sentindo falta dele, não. Muito obrigado a todos. Também sigam a gente nas redes sociais, sigam nosso canal no YouTube, sigam no Spotify, sigam no Deezer, sigam na Apple Music. E semana que vem tamo aí de novo. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado por tudo. Nos vemos e nos ouvimos aqui semana que vem. Valeu? De graça. Ah, seu Sônia falou assim: essa coca aqui é de graça? Então bota um gelo aqui que eu vou beber essa porra, vai ser agora. Coca-Cola é bom pra caralho. Pô, Coca-Cola é bonzão, né? Cristiano Ronaldo, maior pelego.